Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um conceito fundamental na ecologia, que é o fluxo de matéria e energia. Esse conceito está relacionado ao movimento e transferência de matéria e energia entre os seres vivos em um ecossistema. Esse processo ele é essencial para a manutenção de vida e do equilíbrio ecológico, já que ele garante que os nutrientes e energia necessários para a sobrevivência dos organismos sejam reciclados e redistribuídos. Além disso, o fluxo de matéria e energia nos ajuda a entender as relações alimentares e as interações entre diferentes espécies, como predação, competição e mutualismo, que são essenciais para a conservação e gestão dos ecossistemas. Agora, sobre objetivos do trabalho. O objetivo geral é encontrar métodos para prevenir a interferência do ser humano no meio ambiente de nossa cidade de São Isabel. Os objetivos específicos desse trabalho incluem 3 pontos principais. Compreender o funcionamento da cadeia alimentar, que no caso seria entender como os seres vivos interagem dependendo uns dos outros dentro do ecossistema, analisar ações do ser humano e como elas impactam no meio ambiente. No caso seria, precisamos observar e refletir sobre as ações que estamos tomando, como o descarte de resíduos, o desmassaramento e poluição, entre outros. E pesquisar e desenvolver um projeto que possam diminuir esses impactos. No caso, o foco seria encontrar soluções que ajudem a minimizar os danos causados e promover práticas mais sustentáveis em nosso dia a dia, de forma que possamos preservar o meio ambiente para as nossas futuras gerações. Bem, a nossa metodologia foi feita por meio de pesquisa exploratória que envolveu a busca de fontes confiáveis através de plataformas online. Bom, falando agora sobre os resultados, a gente fez uma entrevista com o professor Eduardo Saul, que é graduado em Biologia e tem especialização em Gestão Ambiental e Educação Ambiental. A gente fez uma entrevista sobre a situação atual da fauna e flora de São Isabel e, com base nas respostas dele, a gente percebeu que os principais problemas da cidade era a ocorrência de queimadas e também da questão de desmatamento para abertura de pastos e construções irregulares. E também isso se vem da falta de fiscalização adequada, que seria uma fiscalização tardia, que só ocorre após a construção já ter se iniciado, que culmina na construção inadequada, na qual essa fiscalização, segundo ele, deveria ser antes da construção ser iniciada, para avaliar se o terreno é construível ou não. E essa fiscalização vem muito depois, ou seja, quando vem a fiscalização, a obra já começou e acaba ficando por isso mesmo. Ele também apontou que em algumas áreas, como a Pedra Branca, ainda apresentam uma fauna e flora mais preservada. Porém, a urbanização desordenada tem causado muitos impactos, principalmente nos bairros como Jardim Eldorado, que sofre uma grande ampliação já nos últimos anos, que chegou a um nível descontrolado. Também tem a questão do Novo Éden, que ele disse que está indo para o mesmo caminho, e o Jardim Vista Verde, que são os bairros, segundo ele, mais afetados por essas construções irregulares e urbanização desorientada. Ele também sugeriu a necessidade de alguns projetos ambientais sustentáveis e um maior controle sobre as construções e as atividades predatórias para a gente conseguir mitigar esses danos. Ele também deu uma ideia para a gente que a gente poderia fazer um mapa da cidade se a cidade respeitasse os limites de construção ambiental. Ele deu um exemplo para a gente na Marginal, que é uma das principais vias de passagem de carro, que ali passa um córrego, um rio, e o correto seria uma margem acho que de 30 metros para a construção da margem do rio. Porém, a gente pode ver que a maioria das construções presentes ali não respeitam essa margem. Todas elas têm um espaço muito pequeno de diferença para o rio, que pode impactar diretamente com enchentes, caso uma chuva muito forte aconteça, porque o rio vai encher muito e pode acabar inundando essas construções, e também na questão de desabamento, porque como ele está na margem de um rio, a irrigação pode acabar afetando a estrutura da construção, que pode resultar num desabamento. Então ele deu a ideia que a gente poderia fazer um mapa consertando assim essas delimitações para saber quais construções respeitam, as que não respeitam e como ficaria se elas respeitassem. Bom, chegando agora na parte da conclusão, devido a todas as pesquisas realizadas, é possível concluir que
O fluxo de matéria e energia é um ponto vital dentro da questão do meio ambiente e que com a compreensão sobre o tema nós podemos ajudar na questão da manutenção para deixá-lo em perfeito estado, para manter o equilíbrio ecológico, para o meio ambiente estar também nessa questão do equilíbrio ecológico. E na questão de Santa Isabel, fica evidente a necessidade da implementação de políticas públicas que ajudem na questão, por exemplo, da conscientização da população nessa questão do fluxo de matéria e energia, ou até projetos que envolvam a comunidade para ajudar na parte da preservação, dado que Santa Isabel é uma cidade com território majoritariamente vegetal, tendo a necessidade desse cuidado. E só a partir dessas ações que nós conseguiríamos alcançar o equilíbrio ecológico, impactando menos no meio ambiente e assim garantindo que uma saúde e uma sustentabilidade maior para as gerações posteriores às nossas. E bom, aqui no final a gente tem algumas das nossas principais referências utilizadas nesse trabalho e agradecemos profundamente pela vossa atenção. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.